Oi, Saulo, tudo bem? Olá, olá, Renê. Bom dia a todo mundo. Seja Prazer super aí bem-vindo, né? conhecê-los, não pessoalmente, mas pelo menos pela tela aqui do Olha computador. olha como a rede social, né? O YouTube, Instagram, WhatsApp tem vantagens, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas você está aqui e o Brasil vai te conhecer mais ainda agora, né? Eu fico muito feliz dessa iniciativa, né? Do Confef, das associações, dos sindicatos, compartilharem conteúdos de diferentes realidades, né? O Brasil é muito grande, então muitas vezes o que o Felipe está compartilhando aqui serve para algum lugar e não serve para outro. Mas é importante que vários braços tenham feito o Café com o Personal. E eu quero mandar mais uma vez um abraço aí a todos que apoiam essa ideia. Saulo, você tem alguma consideração sobre a palestra do Felipe? Quer fazer alguma pergunta? Aproveite aí que esse filme aí é o seguinte: é como se a gente estivesse contratando o Cristiano Ronaldo para jogar no Ceará. Não é fácil arranjar uma hora dele. Foi uma confusão, mas deu certo. Olha, parabenizar o Felipe pela exposição. Eu primeiro conheci o pai de Felipe, o professor Ricardo, há mais ou menos uns, acho que 3, 4 anos atrás, isso foi antes da pandemia, e foi interessante, foi um evento do CREF Pernambuco, aqui no estado, e ele veio palestrar e a gente teve a oportunidade de dividir naquele momento ali um bate-papo sobre educação física escolar, eu trazendo um pouco do que o Felipe trouxe aí, mas obviamente com bem menos informação do que ele acabou trazendo. E o Ricardo, naquele momento, ele já falou, olha, isso é uma área que está 4, 5 anos atrás, tá? Isso é uma área que eu pretendo investir, que eu quero fazer, e ele não só fez isso e mencionou aí quando ele entrou sobre a especialização, que é uma iniciativa sensacional, como também formou o Felipe aí com essa capacidade toda de falar sobre o tema. Então foi sensacional. Eu não sei como é que ele conseguiu em uma hora falar tanta coisa importante, que eu sei que é difícil. Joia, então vamos seguir, né, gente? Felipe, tem alguma consideração final? A gente já passa para o Saulo. Só agradecer mesmo, hein? Boa palestra aí, boa fala, Saulo. Boa condução aí, Felipe e Renê, ao longo do dia de hoje aí. Muito conhecimento ainda para ser adquirido aí. Abraço. Valeu. Vai, Felipe. Bom, então agora nós vamos com o professor Saulo, que ele vai trazer a palestra para a gente, irá falar sobre, deixa eu só abrir aqui, irá falar sobre avaliação e prescrição de exercícios para pessoas com lesão medular. Professor Dr. Saulo de Oliveira, a palavra está com o senhor. Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado, Renê. Eu já posso começar a compartilhar a tela? Sim, Vamos né? lá, pode começar assim. Tá. Deixa eu fazer isso aqui, porque é bom logo testar todos os mecanismos. Acho que está ok. Então, iniciar primeiro agradecendo a oportunidade para falar de um tema tão importante e talvez tão essencial também, assim, desde quando houve há algumas décadas atrás a codificação, o salto qualitativo em relação ao olhar das pessoas com deficiência. Então, falar de avaliação e prescrição para esse subgrupo, digamos assim, de pessoas com lesão medular, é extremamente desafiador, porque eu me arrisco a dizer que foi o grupo, talvez historicamente, que tenha conseguido arrebatar e trazer as outras áreas ou sub-áreas da educação física adaptada, da atividade física adaptada, também para esse olhar mais científico. Então, se confunde um pouco a evolução do conhecimento desse grupo em particular para outras áreas da deficiência. Então, de fato, fico feliz pela oportunidade. Como eu falei, prazer em conhecer todos, mesmo que no modo online. Muito bem. Inicialmente, eu trago essa frase aqui, que é bem o que eu tenho acreditado e trabalhado assim nos últimos 10 anos. Aí estão apenas algumas fotos, alguns retratos, registros. Especialmente amanhã, a gente está comemorando o Dia do Professor, e amanhã eu também completo 10 anos de Universidade Federal de Pernambuco.
É interessante, o destino reservou aí essa coincidência, e aí estão alguns retratos, alguns registros, como eu falei, de momentos que eu vivenciei com os estudantes, com colegas de trabalho, outras pessoas de fora aí que nesses 10 anos contribuíram para que a gente pudesse seguir nessa área específica da educação física e do esporte adaptado lá na universidade, aqui na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico de Vitória. Somos um centro, uma unidade de interiorização, e essa é a área que eu milito desde o início, desde 2013, e a gente já desenvolveu muita coisa, já bateu bastante, já deu bastante soco, murro e ponta de faca, como se costuma falar, mas a gente ainda segue, e eu preciso dizer que nessa balança aí das dificuldades naturais que a gente encontra no ensino superior, a gente tem muito mais saldo positivo do que negativo, sem sombra de dúvida. E, obviamente, que nesses 10 anos a gente modificou algumas coisas, aprendeu outras, construiu talvez acho que uma quantidade de informação e de poder crítico em relação à área da educação física e do esporte adaptado, que contribui não para a gente conhecer mais ou se achar efetivamente como um grande conhecedor sobre o tema, mas especialmente para ter mais perguntas sobre o tema, porque quanto mais se estuda, quanto mais se conhece, quanto mais se produz, a sensação, pelo menos que eu tenho em particular, é que a gente não conhece muita coisa. Bom, então, eu falar de etiologias e nomenclaturas relacionadas à lesão medular, existe um corpo de conhecimento já bem estabelecido sobre o tema, já existe uma série de evoluções em termos de tecnologia, tanto para acessibilidade quanto para a própria reabilitação da pessoa com lesão medular. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a rede Sara Kubitschek, que é a rede de referência na área. Então, praticamente todas as pessoas com lesão na medula, ao menos deveriam ou poderiam passar pela rede Sara para conhecer questões muito básicas sobre o seu organismo, sobre os diversos sistemas que se modificam a partir do momento que a patologia é adquirida ou é conhecida, né? Então, eu acho que a gente poderia aqui ter pelo menos umas 2 ou 3 horas apenas para falar dessas questões, mas não é a ideia. Tem coisas, acho que são mais importantes para o profissional de educação física conhecer, tanto o profissional formado como que está em formação. São coisas bastante óbvias, mas que vão impactar em todo o processo de avaliação e de prescrição do exercício para essa população. Primeiro que, como qualquer tecido nervoso, ele não se regenera. Obviamente que após uma lesão, mesmo que haja qualquer procedimento cirúrgico, qualquer, enfim, atuação, por mais invasiva ou por menos invasiva que seja, de regeneração neurológica, o processo ainda é lento, e a partir do momento que, de repente, alguma solução para a retomada de alguns sistemas ou para a retomada da questão motora relacionada à lesão medular, abre-se uma outra necessidade, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista prático, que é o sujeito reaprender todos os movimentos e não só a questão motora, mas também toda a rede reflexa que está relacionada à lesão. Então, a gravidade da lesão medular, de qualquer lesão medular, ela é diretamente proporcional à altura da lesão. Então, da altura da lesão para baixo existe comprometimento, que pode ser também mais grave ou menos grave, a depender da completude da lesão. Então, se for uma lesão completa, obviamente o sujeito terá mais comprometimento do que alguém que tem uma lesão incompleta. E do ponto de vista da altura da lesão ou da região onde a lesão ocorre, você pode ter repercussões tanto em termos de paraplegia ou de tetraplegia. O que difere essas duas questões, obviamente, é a quantidade de membros envolvidos ou envolvidas na paralisia e também na sua característica de sensibilidade. Então,
E, obviamente, que pessoas com tetraplegia exigem maior cuidado, exatamente porque eu tenho ramos da região da medula espinhal, que serve também como centro de reflexo para diversos órgãos do corpo. Então, requer mais cuidado e requer também especificidade maior em termos de avaliação e de prescrição de exercício. As causas são extremamente diversas. Eu posso ter lesões medulares que são congênitas, que são adquiridas. Então, as mais comuns, obviamente, são as adquiridas, sem sombra de dúvidas, em relação às causas congênitas. E aqui no Brasil, a gente tem uma estimativa, essas são informações aí de 2015. Não acredito que nesses últimos 10, 8 anos tenha se modificado muito. Acho que os números são mais ou menos esses aí. O TRM, que está aí demonstrado, é o traumatismo raquimedular. Então, a cada 6, 8 mil casos por ano, sendo 80%, então a prevalência maior em homens do que em mulheres, por diversas razões, inclusive relacionadas ao trabalho, relacionadas à exposição mesmo, que normalmente homens acabam estando em superioridade em relação às mulheres. Esse número varia um pouco, obviamente, por questões locais e regionais. Inclusive, tem regiões no país onde há uma incidência maior de lesões de um determinado tipo, como, por exemplo, lesões medulares por mergulho, né? É curioso isso, mas essas coisas também ocorrem, ainda por cima no Brasil, que é um país extremamente gigantesco, dimensões continentais, como a gente sabe. Então, essas questões das causas também se modificam bastante. Sem sombra de dúvidas, na média geral da realidade brasileira, a violência por arma de fogo e arma branca, e principalmente os acidentes automobilísticos, têm sido as principais causas de lesão medular aí nos últimos anos. Como a gente falou, existe uma paralisia que pode ser parcial ou total. Então, normalmente a gente recomenda ou se ouve mencionar nos livros textos e também em alguns artigos mais antigos que há uma paresia quando existe uma paralisia parcial ou uma plegia quando existe uma paralisia total. Mas, obviamente, quando a gente consulta os artigos e os livros, textos, não há uma diferença muito clara. Normalmente se reporta a uma pessoa que tem uma lesão incompleta como paraplégico ou tetraplégico, ou alguém que possui uma paraplegia ou tetraplegia. Então, isso é uma diferença que talvez sirva muito mais para diagnóstico para os profissionais de saúde do que simplesmente um entendimento mais pragmático sobre o que é a lesão medular. E uma coisa importante que se deva conhecer é que as modificações que ocorrem a partir da lesão na medula, obviamente que a paralisia é a mais visual, é a que está a mais clara de se observar, mas as modificações nos diversos sistemas no corpo, na verdade, em todos os sistemas do corpo, acaba sendo a mais importante de todas e obviamente, as causas que acabam requerendo mais cuidado em relação ao profissional. Dentre essas questões também a situação psicológica do sujeito, que é um ponto em particular, tal qual a reabilitação, ou a fisioterapia, ou terapia ocupacional, que normalmente persegue o sujeito desde o momento da reabilitação até a sua habilitação, digamos assim, retorno às suas atividades de trabalho, ou mesmo a sua inclusão em alguma prática mais sistematizada, como exercício ou esporte. A questão psicológica também deveria acompanhar o sujeito em todos os momentos. E existem muitos casos e muitos exemplos bem-sucedidos nesse sentido. Talvez o maior deles seja o esporte. Eu não conheço uma outra ferramenta que tenha um poder tão grande, que funcione muitas vezes como uma bala de prata para não resolver, mas pelo menos atuar em diversas frentes ao mesmo tempo, como é a questão do esporte. Bom, em relação aos sistemas, eu acho que
sistemas corporais, sistemas do corpo, né, de uma forma geral, que acabam sendo influenciados, eu acho que a maior representação de toda modificação é a disreflexia autonômica, especialmente para pessoas com lesão medular mais alta. Então, todas essas modificações aqui que a gente está vendo, desde o aumento súbito da pressão arterial até a transpiração profunda, ou seja, as modificações dos sistemas reflexos do corpo, porque a gente está falando de uma modificação do sistema autonômico, normalmente são esperadas para quem tem lesão a partir da região de T5 ou T6 em diante, tá? Dessa região para baixo, a chance de ter uma disreflexia autonômica, de ter comprometimento maior nos diversos sistemas corporais, acaba sendo menor. Então, aqui estão apenas algumas questões de saúde que normalmente são afetadas de uma maneira bastante dramática e assim, grave, a depender de cada caso, obviamente, na pessoa que tem lesão medular. E aí nós temos outras questões relacionadas à espasticidade, é uma delas, que é o excesso de rigidez. Temos também uma chance muito maior de pessoas adquirirem escaras ou feridas de decúbito. Isso é algo também que acompanha normalmente nos primeiros momentos aí da reabilitação do sujeito, desde quando ele, obviamente, acaba se lesionando até o último momento da reabilitação. Isso segue ou persegue o sujeito por muito tempo. E também problemas de termorregulação que também influenciam de maneira aguda na vida do sujeito e com repercussão bem importante para o exercício em particular, porque o exercício físico, a prática esportiva, é talvez um dos principais fatores que modificam de maneira aguda a questão da termorregulação. E as cardiovasculares são talvez as mais graves, porque tem repercussão direta no sistema, no músculo cardíaco. Então, eu tenho pessoas que normalmente apresentam hipotensão ortostática, que é a modificação drástica da pressão arterial à medida que se modifica a posição do corpo, mas também eu tenho que tem registro de insuficiência cardíaca, mudanças anormais da onda ST, fibrilação atrial e assim por diante. Então, esses sim são casos mais agudos e que têm uma repercussão direta sobre a prescrição de exercícios. Obviamente, a gente está falando do sistema mais importante nesse caso. E, em virtude de todas essas necessidades e modificações, apesar de não ser a nossa área de expertise, eu acho que vale a pena a gente conhecer alguns pontos em particular, e a gente vai ver que não são muito complexos de se entender. Normalmente, os profissionais de educação física têm um pouco de dificuldade, óbvio, por conversar um pouco com a questão da farmacologia. Mas esse quadro, ele acho que resume bem as interações medicamentosas que podem ocorrer e que têm repercussão, óbvio, sobre a prática de exercício físico. Então, eu tenho aqui uma definição do lado esquerdo aqui da tela, acho que vocês conseguem verificar. A gente tem o tipo de medicação, ou seja, a finalidade da medicação e o tipo de medicação. Em seguida, aqui na última coluna, os efeitos colaterais potenciais. Então, se a gente observar, os efeitos das drogas relacionadas à lesão da medula, na pessoa que tem lesão medular, e muitas vezes as pessoas costumam utilizar mais de uma droga, porque a repercussão ela acaba sendo sistêmica. Então, normalmente ocorre uma redução da capacidade de realizar exercício, isso normalmente representado por um certo nível de fadiga muscular, um nível importante de hipotensão, porque os medicamentos eles influenciam diretamente no sistema cardiovascular para evitar problemas agudos, infarto ou outras coisas mais importantes. Então, de uma forma geral, a gente pode resumir dizendo que as drogas impactam principalmente na redução da capacidade de fazer exercício. E é interessante porque algumas pessoas com lesão na medula, e obviamente todas elas, de certo modo, precisam usar alguma droga para controlar essa questão da disreflexia autonômica, como eu falei, principalmente pessoas com lesão de T5 para cima, T5, T6 para cima. Então, algumas pessoas utilizam, inclusive, a redução das drogas como um fator que potencialize
a possibilidade de realizar exercício físico, obviamente aumentando o risco de ter algum evento agudo importante. Normalmente a gente vê isso acontecer muito com atletas paralímpicos ou atletas não necessariamente que estão competindo no cenário paralímpico, mas atletas que competem em diversas modalidades. Então, inclusive o Comitê Paralímpico Internacional obviamente, os comitês paralímpicos nacionais têm observado bastante, porque isso é um fator que depõe diretamente em relação à saúde do praticante. Esse aqui é um modelo que pode ser aplicado também à pessoa com lesão medular. Tem várias setas aí ligando áreas específicas da vida humana, mas, na verdade, esse modelo aqui, ele retrata normalmente as teorias e as relações existentes entre os fatores pessoais, entre os fatores ambientais e, lá em cima, no retângulo superior, entre os níveis de funcionalidade para a atividade física. Então, para cada uma das áreas existe, obviamente, um grupo, um subgrupo de áreas que deve ser enfrentado. Aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas, a questão ambiental me parece que é a principal delas, que precisa ser enfrentada, mas existem questões pessoais e socioeconômicas que também influenciam bastante nessa questão. E, como eu falei anteriormente, eu não conheço experiência aí, como eu falei, desses últimos 10 anos, eu não conheço uma outra estrutura, uma outra área que consiga enfrentar tantos problemas ao mesmo tempo e contribuir para a resolução deles, como o exercício físico e a prática esportiva. Então, talvez essa realmente seja uma grande bala de prata que o profissional, tanto em formação como profissional formado, deveria usar como uma estratégia realmente para modificar a vida das pessoas. Eu estou trazendo esse modelo aqui que reflete bastante a vida de pessoas com lesão medular, porque vão enfrentar barreiras, vão utilizar a cadeira de rodas normalmente para o resto das suas vidas e precisam se adaptar a esse novo contexto motor e ambiental, mas óbvio que esse mesmo modelo também pode ser aplicado a outras áreas ou a outros grupos que também necessitam de inclusão ou de algum nível de aporte para aumento das condições e dos níveis de atividade física. Então, esse modelo explicativo, que precisa ser testado ainda, mas ele é bem aceito pela comunidade internacional. E onde o exercício físico entra em relação a pessoas com lesão medular? Normalmente, já na fase final, esse também é um modelo proposto desde 1999, mas, na verdade, ele já é usado há mais tempo do que isso, mas ele foi proposto como uma forma de padronização de uma linguagem em termos de reabilitação da pessoa com lesão medular. Pode também ser aplicado a outros tipos de deficiência na área da reabilitação, pode ser aplicado para outras áreas da reabilitação que não sejam só o exercício, normalmente terapia ocupacional, fisioterapia. Então, observe que faz parte desse modelo teórico, lá no final, a participação ou o aumento da contribuição em termos de condicionamento físico, do fitness, a partir do momento que há toda uma questão de saúde que já está bem resolvida. Esse é o caminho natural de todo o processo de reabilitação pós-lesão medular. Então, primeiro, as questões de saúde precisam estar mais ou menos equilibradas e controladas. Em seguida, você consegue fazer do exercício físico sistematizado a sua principal ferramenta para a melhoria da qualidade de vida dos sujeitos. Né? E em termos de barreiras, já que a gente falou há pouco lá atrás, em termos de barreiras, não só para o esporte como para a atividade física, normalmente as barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência, isso se aplica à lesão medular, obviamente, são, primeiro, a idade do sujeito, é um fator que vai sempre contribuir, talvez para a escolha, talvez para a inclusão em algum subgrupo de atividade específico, o nível de funcionalidade adquirida a partir da deficiência, mas existem também barreiras sociais e ambientais. Então, não existe necessariamente um limitador que possa realmente fazer com que o sujeito não pratique
algum tipo de ação esportiva, não necessariamente voltada apenas para a questão esportiva, mas também em termos de exercício físico, porque eu até costumo brincar um pouco com os alunos, dizendo que nesses últimos 10 anos aí eu sempre fiz esse desafio de me apresentasse alguma condição, alguma pessoa que não pudesse realizar algum tipo de atividade, e isso normalmente é um desafio que eu lanço no início do semestre, e o semestre acaba e até agora eu sempre venci esse desafio. Então, de fato, sempre existirá alguma possibilidade de inclusão. Eu posso não saber necessariamente, não conhecer necessariamente uma determinada prática, uma determinada forma de atuação, mas nós sabemos aonde procurar. Então, o importante é saber onde procurar e, com certeza, você vai conseguir incluir a pessoa com lesão medular ou com qualquer outro tipo de deficiência em algum contexto de atividade física sistematizada. Bom, em relação à questão do condicionamento físico, que é o grande objetivo nosso, com impacto óbvio sobre a qualidade de vida, a experiência que se tem em relação à lesão medular, esse é um recorte do artigo do grupo holandês, talvez o grupo mais frutífero em termos de produção na área, onde se recomenda, ou pelo menos se produz uma série de padrões normativos para o condicionamento físico relacionado à pessoa com lesão medular. Observem, a data é de 2002. A gente está completando exatamente 21 anos dessa padronização, e que reuniu apenas pessoas com lesão medular, tetraplegia e paraplegia, em uma condição que é fora da realidade brasileira. Então, normalmente, o profissional de educação física tem condição de fazer com que o seu aluno, o seu cliente, realize algum tipo de protocolo em termos de avaliação do condicionamento físico. Essa é a única tabela existente aí para classificar. Então, só para ter ideia do quanto que se necessita de informações padronizadas em todo o mundo, na verdade, desde os testes mais simples até as formas de avaliação um pouco mais complexas e exigentes. Então, a gente tem aí pelo menos 21 anos de atraso dessas informações, como eu costumo dizer aos meus alunos e alguns colegas, fiquem à vontade para entrar nesse mundo aí, porque normalmente a gente está precisando bastante dessas modificações. Então, o que avaliar? Aqui a gente faz uma divisão, uma recomendação em questões de saúde, como a gente viu aí, que são bem importantes para serem observadas, especialmente a saúde cardiovascular e autonômica, né? Essa segunda, no processo de reabilitação, a pessoa com lesão medular deveria já estar próxima da linguagem e já se conhecer bastante nesse sentido. Na verdade, é essencial que a pessoa com lesão na medula consiga observar sinais, sintomas da própria disreflexia autonômica. Isso é recomendado não só por médicos, mas também por profissionais de saúde em geral. Então, esse é um cuidado que é constante da pessoa com lesão medular, e no nosso caso, no caso do profissional de educação física, que você consiga utilizar aí algum protocolo validado, ou um protocolo, e principalmente que seja mais acessível para avaliação da função motora ou avaliação funcional motora, que normalmente se baseiam em questões diagnósticas e somativa, ou seja, utilizar os recursos de avaliação como uma forma de monitorar a evolução do seu aluno, do seu cliente. Bom, aqui a gente traz algumas ideias do que talvez seja mais dramático e importante para essa área em particular, começando pela composição corporal, que tem uma razão óbvia de ser observado e monitorado durante o processo de treinamento sistematizado para essa população, porque é uma área que se modifica também bastante após a lesão medular, nos 3 componentes principais: a gordura corporal, a massa muscular, principalmente a massa muscular, e a massa óssea. Então, é muito comum você ter pessoas com lesão medular que têm um aumento do tecido adiposo em algumas regiões, você tem, obviamente, redução dramática da massa muscular, e essas duas coisas juntas vão acarretar algum nível de sarcopenia importante, e, ao mesmo tempo, também uma possibilidade maior
de ter osteoporose, porque você reduz aí bastante a tração do músculo sobre o osso, e isso faz com que haja uma redução dramática na reabsorção do tecido ósseo. Então, o que é que acontece em relação à avaliação da composição corporal? Por essas modificações, os métodos existentes, eles não são validados, infelizmente, para a população, seja com paraplegia, seja com tetraplegia. Esse é um recorte, talvez, do artigo mais recente, publicado em 2020, por um grupo também que é bastante conhecido já na área, um grupo americano, que tem participação de outros profissionais aí de outras áreas, mas que traz elementos voltados, na verdade, equações disponíveis para avaliar a gordura corporal nessa população. Então, são propostos aí 7 modelos, cada um com uma especificidade, modelos generalistas, modelos apenas para mulheres, modelos apenas para homens, mas se nós observarmos aqui os valores do R ajustado, que é a capacidade preditiva que o modelo tem, são sempre muito reduzidos. Então, ao se comparar, por exemplo, com outras equações existentes para a população em geral, que chegam aí próximos a 0,8, 0,85, então 0,5, 0,6, 0,7 ainda são valores bem modestos, o que limita um pouco a utilização desses modelos na população em geral. Então, eu tenho... E uma outra, talvez, limitação importante é que todos os métodos estão, pelo menos esses aqui, que foi os últimos propostos, foram concentrados apenas no percentual de gordura, e a gente tem aí, talvez, como uma questão de saúde do tecido adiposo, muito mais importante você conhecer a distribuição em termos segmentados, que simplesmente apenas o percentual de gordura geral. Essa é uma outra limitação que toda a área tem. Nesse contexto aí ainda da avaliação da gordura corporal, a gente traz aqui 2 possibilidades. A primeira delas é um modelo proposto por Ivans em 2005, esse sim validado, com melhores níveis de predição do percentual de gordura. Utiliza 3 dobras cutâneas apenas, a dobra cutânea abdominal, a dobra cutânea da panturrilha e também da coxa, e aí você utiliza também a raça e o gênero dentro do modelo, e depois você tem o percentual de gordura apenas utilizando o mesmo método que a gente utiliza das dobras cutâneas, enfim, que já está tradicionalmente utilizado aí em toda a população. E um outro modelo, talvez para fugir um pouco dessa questão do percentual de gordura, é um modelo proposto, na verdade foi revisitado em 2020, no capítulo de livro que a gente teve a oportunidade de publicar, mas originalmente é um modelo proposto por Guimarães e Costa, isso já tem algum tempo, mas que é concentrado na distribuição de gordura em regiões diferentes do corpo. Então, na verdade, você divide e faz uma soma a partir do somatório geral da espessura das dobras cutâneas, ou seja, o resultado final em milímetros fica sendo 100%, e, obviamente, o somatório de cada região fica sendo um percentual desse 100%. Talvez essa seja uma linguagem que seja mais sensível para as modificações, principalmente em virtude do exercício físico, e que estejam relacionados aos segmentos diferentes do corpo. Isso para sair um pouco dessa questão do percentual de gordura geral. E, mais recentemente, ainda nesse contexto segmentar, normalmente, quando a gente fala de composição corporal, a gente se preocupa muito com o percentual de gordura, se preocupa muito com a adiposidade corporal, mas talvez a gente devesse nos preocupar mais com a musculatura esquelética, porque é efetivamente essa região, esse sistema que é muito estimulado durante o exercício físico. A gente estimula o músculo e, evidentemente, o resultado dessa estimulação faz com que a gordura também responda. Mas o nosso objeto principal de atuação é o músculo esquelético. Então, não existem os modelos disponíveis, na verdade, no cenário mundial para avaliação da massa muscular esquelética. Eles também não foram validados para a população com lesão medular, só que
em um trabalho conjunto, esses dados estão no prelo ainda estão sendo trabalhados, mas isso é o resultado de um trabalho em conjunto, em orientação com o professor Manuel Costa, da Universidade de Pernambuco, a estadual aqui, não a nossa federal, a estadual, e que está produzindo modelos matemáticos para avaliação segmentar da musculatura esquelética. Então, tem alguns modelos aqui, que se a gente observar pelo R ao quadrado, também trazem resultados superiores aos modelos que a gente viu, pelo menos por percentual de gordura, e utilizando medidas muito simples, especialmente as perimetria de braço, perimetria de antebraço, perimetria de coxa, perimetria de panturrilha e, obviamente, todas as informações do sujeito, como idade, peso e outras coisas mais gerais. Então, esses modelos prometem bastante informação assim, inovadora de acessibilidade e que provavelmente tenha uma sensibilidade maior, inclusive para verificar modificações na composição corporal ao longo do tempo em virtude do treinamento. Ao mesmo tempo, também estão sendo propostos modelos para bioimpedância. Então, não a bioimpedância multifrequencial, aquelas mais caras, mas especialmente a bioimpedância tetrapolar por eletrodo de menor custo. Normalmente você consegue adquirir também com mais facilidade os preços, ainda bem que já reduziram bastante. Então, modelos matemáticos muito bons e que unificando, inclusive, dados da bioimpedância com a antropometria, parece que você tem aí informações ainda mais eficazes para avaliação da musculatura esquelética. Então, essa é uma aposta que a gente está fazendo e eu acredito que vai ser muito interessante verificar a utilização dessas novas equações no contexto prático da pessoa com lesão medular. Continuando no processo de avaliação, a gente tem agora, talvez como uma das áreas prioritárias para avaliação, óbvio, a gente está falando de tecido muscular, então não tem como fugir da avaliação da força e resistência muscular. Eu trago aqui dois modelos que podem ser utilizados, um baseado na predição de um RM por meio de um teste de 12 repetições, na verdade de 4 a 12 repetições. Então, existe uma limitação, que é uma avaliação direcionada apenas para o movimento supino, mas como a gente pode ver, com valores muito altos de coeficiente de correlação intraclasse, ou seja, esse valor aqui, esse número que varia até 1, a gente tem, o máximo é 1, a gente tem 0,91, ou seja, uma avaliação quase que perfeita do método de avaliação para o método padrão ouro, que é o teste de um RM, para o movimento supino. Então, para aquelas pessoas que têm condição de utilizar o gesto, o movimento como uma forma de treinamento, você consegue ter mais sensibilidade aí para esse tipo de avaliação, especificamente para pessoas com lesão medular. Então, a validação foi muito boa de um grupo brasileiro aí, de profissionais que fazem parte da rede Sara Kubitschek. Caso não seja possível, ou você não ache interessante fazer um teste ou avaliar por meio de uma repetição máxima, você pode utilizar cargas submáximas, e aí o próprio professor Guedes, no livro dele, que está disponível online para qualquer pessoa que queira baixar, depois eu posso mandar o link aí para todos terem acesso, que na verdade você pode utilizar aí cargas submáximas para prever predizer, na verdade, qualquer carga de referência que você precise utilizar. Isso para cada movimento específico. Bom, falamos da composição corporal, falamos da possibilidade de avaliação também da força e resistência muscular, que são primordiais aí para qualquer tipo de ação, principalmente no momento da reabilitação, no contexto da reabilitação. Então, uma outra área que é bastante sensível e que precisa ser considerada, também por questões muito específicas em relação à lesão medular, é a avaliação da capacidade aeróbia. Então, existem modelos disponíveis, métodos disponíveis de campo, tá? E são, normalmente, muito parecidos com os métodos de campo utilizados para a população em geral, né? Um deles é o teste de 12 minutos adaptado, que tem a equação disponível aqui.
também no livro do professor Guedes, ele traz essa informação, inclusive traz como se aplica o teste de uma maneira bem simples, bem tranquila. Aqui está uma representação de um retângulo, que pode ser um retângulo de 25 metros, mas pode ser também um retângulo menor, ou seja, uma quadra, algum local que você tenha disponível para isso. Se não for possível utilizar uma quadra, e se não for possível também que o seu cliente, que o seu aluno percorra uma distância de 12 minutos com a máxima velocidade possível, você pode realizar um teste pela metade do tempo, que é o teste de 6 minutos. Tivemos a oportunidade também de verificar a autenticidade científica desse teste, e os valores foram muito bons. Então, se reduz aí pela metade do tempo e faz o teste da mesma forma. O teste de 6 minutos, especificamente, ele mostrou, como a gente pode ver aqui, que é possível discriminar pessoas com tetraplegia que têm bom nível de condicionamento físico e nível de condicionamento físico inferior, ao mesmo tempo que o teste também é sensível para identificar o nível de atividade física ou a capacidade física superior e inferior também de pessoas com paraplegia. Então, essa é uma informação bem importante, porque diz respeito a uma capacidade preditiva que o teste tem. Então, com apenas uma distância conhecida e um cronômetro, você tem condição de avaliar o seu cliente da maneira simples e rápida. Ao mesmo tempo que o teste ele também produz níveis de reprodutibilidade bem importantes. Ou seja, não há diferença estatisticamente significativa quando a pessoa é avaliada em momentos muito próximos, ou no máximo 7 dias de diferença, então, mostrando que o teste realmente ele pode ser utilizado para a população em geral, e eu me arrisco a dizer que se aplica a outras pessoas que usam cadeira de rodas, não só a pessoas com lesão na medula. Para quem necessita de informações mais específicas em relação à autonomia funcional, a professora Márcia Gregório então um trabalho muito interessante da professora Camila Casanich, publicado também, acho que em 2014, esse artigo, que traz toda uma bateria de testes e de avaliação motora relacionada à capacidade funcional de pessoas com lesão medular, que inclui resistência muscular de bíceps e tríceps, para aquelas pessoas que têm bíceps e tríceps mais ou menos funcionais, também transferência na cadeira de rodas, suspensão por 5 segundos. Então, assim, é uma referência brasileira que está bem próxima aqui. A professora Márcia é craque na área, uma das precursoras aí da atividade física adaptada no Brasil, uma das referências, e bem interessante esse modelo, e você, no final, tem condição aí de prever a autonomia funcional da pessoa com lesão medular. Essa bateria de testes muito interessante, principalmente nos primeiros momentos da reabilitação, onde o profissional da educação física pode estar presente com certeza. E, já que falamos de cadeira de rodas, também há a possibilidade de você avaliar as habilidades em manobrar a cadeira de rodas. Evidentemente, é uma habilidade importante, porque isso tem relação com o nível de atividade física, isso tem relação com o impacto sobre o condicionamento físico do sujeito, sobre a qualidade de vida. Então, existe um consenso muito claro que quanto melhor a habilidade, quanto maior a habilidade que você tem em usar a sua cadeira, mais atividade você vai fazer, mais condição física também você vai adquirir. Esse é um teste que é baseado em, na verdade, uma sequência, um circuito que varia desde estacionar a cadeira, o sujeito ele começa aqui, então um circuito todo determinado por cones, inclusive tem uma rampa aqui também presente, então o sujeito ele pode vir, ele estaciona de costas, ele vem seguindo todo esse caminho, e no final você tem apenas o tempo que o sujeito leva, o seu cliente leva para realizar toda a bateria, e você tem condição de predizer mais ou menos a quantidade de habilidade que o sujeito tem na cadeira de rodas. Essa é uma bateria também proposta nacionalmente, mas que foi inspirada em outros modelos de avaliação de habilidades em cadeira de rodas, inclusive utilizado no contexto internacional. O que é interessante é que nesse artigo a gente verificou que 3 usuários de cadeira de rodas
com capacidades físicas diferentes apresentaram resultados também diferentes em termos do score final para todos os testes que foram realizados, ou seja, a bateria também apresenta um nível de sensibilidade interessante a partir do nível de funcionalidade da deficiência. Tá? Muito bem. Bom, esses são apenas alguns testes de algumas baterias disponíveis. Passei rapidamente aqui, mas óbvio que aqueles que tiverem interesse, a gente pode conversar sobre a aplicação, sobre manuais, e tem bastante coisa disponível na internet. Bom, o que a partir desses critérios de avaliação, o que a gente pode trazer em termos de diretrizes para prescrição? Bom, primeiro, alguns cuidados que antecedem a rotina de exercícios. Esvaziamento é um deles, principalmente da bexiga e do intestino. A pressão sanguínea precisa ser medida constantemente, mas também a frequência cardíaca, se for possível, esse tipo de avaliação. Hoje em dia, os recursos disponíveis são diversos, então é possível fazer esse monitoramento constante. Recomenda-se também alimentação 2 horas antes do exercício, pelo menos para não ter nenhuma incompatibilidade em termos da digestão e isso influenciar de alguma maneira o aporte energético para a atividade física. E por conta da necessidade em termos de movimentação e dos locais que abrigam o profissional da educação física e seu cliente, muitas vezes é necessário providenciar também cintas, faixas, colchões ou outros tipos de materiais para adaptação nas atividades. Então, sempre prever isso com uma certa antecedência, mas o profissional da educação física é mestre em fazer esse tipo de adaptação. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque provavelmente todos os personagens que estão nos ouvindo aqui, eles têm mais capacidade de adaptar. O que é que se recomenda incorporar? Exercícios que possam, de alguma maneira, melhorar o equilíbrio em torno de toda a articulação, especialmente aquelas que são funcionais, com prioridade, digamos assim, a região cervical e posterior dos ombros, porque normalmente a utilização da cadeira de rodas já exerce um desequilíbrio importante, especialmente na articulação dos ombros. Então, se a gente pudesse selecionar uma área onde o personal realmente precisa o tempo todo imaginar uma forma de treinar, vai estar presente sempre, com certeza vai ser a região dos ombros, para evitar problemas futuros e melhorar a qualidade de vida, mas também alongar necessariamente a questão, as áreas peitoral e anterior dos ombros, porque normalmente a pessoa que usa cadeira de rodas assume uma postura mais cifótica do que o habitual. Então é necessário que haja esse cuidado. Em relação ao treinamento de força, a recomendação ela é muito parecida com o que se tem para a população em geral. Então, normalmente você pode variar desde 3 séries, de 8 a 12 repetições, até 2 ou 3 vezes na semana, ou mesmo a série única, com carga até a fadiga, ou outros sistemas de treinamento também podem ser utilizados. Sempre a limitação será a quantidade de equipamentos que tem, o nível de adaptação e principalmente a acessibilidade do local de prática. Algumas dicas específicas de treinamento de força, que também, se a gente for imaginar aqui, não diferem muito da população em geral. Sempre que possível, realizar a amplitude máxima que está disponível para aquela região específica, para aquele movimento. Preconizar, obviamente, mais a técnica, pelo menos no período inicial, de descoberta ou de ganho em termos de condicionamento físico, condicionamento neuromuscular. Observar sempre a melhor relação carga e esforço para que esse movimento na amplitude máxima e na técnica apropriada seja também controlado, ou seja, exista mesmo assim um nível de esforço considerável. E um último fator que também é importante para o treinamento de força é evitar a manobra de Valsalva, costumeiramente considerada a manobra de Valsalva, mas na verdade é evitar segurar a respiração durante os exercícios, exatamente para evitar os aumentos súbitos da pressão sanguínea. Como a gente viu, a pressão arterial é um fator que deve ser observado nessa população. Outras questões, cuidados especiais a todo o membro superior,
principalmente nessa ordem: ombros, em seguida cotovelos e também punhos. Normalmente, para pessoas com tetraplegia ou com lesão mais alta na região torácica, é necessário haver algum tipo de adaptação para a pega dos pesos, ou nas máquinas também. Então, é necessário sempre que haja essa intenção. No caso do treinamento de força, causar algum nível de aumento da espasticidade, ou seja, aumentar a rigidez na região, é interessante que isso seja verificado e reduzido, ou o tipo de exercício, ou a intensidade com que ele está sendo realizado, porque a espasticidade é, na verdade, uma condição aguda que pode influenciar e pode gerar um aumento súbito de pressão ou uma modificação no próprio reflexo autonômico do sujeito. Em relação à flexibilidade, seja incorporado ao treinamento de mobilidade ou com sessões específicas para flexibilidade, talvez em outro dia, em um outro momento, também podem ser utilizados. As diretrizes também são as mesmas recomendadas para a população em geral, além de utilização de técnicas como a facilitação neuromuscular proprioceptiva ou outras técnicas que auxiliem no aumento da amplitude articular, né, que sejam mais sensíveis para esse tipo de aumento. E, mais uma vez, o foco mantém-se nos membros superiores, porque são os membros que vão fazer com que o sujeito se locomova ao longo do tempo, mas podem ser e devem ser incorporados também exercícios para os membros inferiores paralisados, porque isso tem algum impacto agudo e pode ter um impacto grande sobre o retorno venoso e sobre questões muito específicas do membro paralisado. Então, isso reduz, por exemplo, pode reduzir a chance de trombose, a chance da própria osteoporose ao longo do tempo e assim por diante. Em relação aos exercícios aeróbios, a recomendação é que haja uma progressão gradual em termos de intensidade. A meta que se recomenda, até por conta dos órgãos internacionais enfim, voltados à atividade física adaptada e à atividade física geral, é que você consiga aí, pelo menos, manter por 4 vezes ou mais na semana algum nível de atividade aeróbia ou cíclica por pelo menos 30 minutos. Essa é a recomendação que vale também para pessoas com lesão na medula, e as variações do exercício aeróbio, eu diria que podem ser até maiores do que o treinamento de força. Então, você tem desde exercícios que podem ser realizados em ergômetros específicos, seja ergômetro de braço ou ergômetro em cadeira de rodas. Aqui a gente tem algumas fotos que refletem esse tipo de intervenção ou tipo de exercício, mas tocar a cadeira de rodas em terrenos normalmente que permitem esse tipo de utilização, e você pode variar ou progredir também para, talvez, locais mais desafiadores, como rampas ou coisas do tipo. Ou incorporar algum tipo de atividade aeróbica que permita, na verdade, algum esporte que permita você, de alguma maneira, estimular a sua capacidade aeróbica, que, notadamente, nessa população também já está reduzida por fatores relacionados à própria lesão na medula. Em relação estamos já encaminhando para o final aqui, Luiz Felipe já apareceu aí na tela, fica tranquilo, tá? Estou já indo para o final da exposição. Em relação aos exercícios, ao monitoramento do exercício aeróbio, existe uma ressalva que deve ser feita em relação à utilização da frequência cardíaca, especialmente pela redução ou pela disreflexia autonômica. Então, nos casos da lesão mais baixa do que a região T5, você pode utilizar a frequência cardíaca com mais propriedade, mas nos casos de lesão mais alta, recomenda-se realmente que você use escalas de esforço ou outros sinais que podem auxiliar no monitoramento da intensidade, como zonas de velocidade, o próprio talk test, que tem sido uma ferramenta aí incorporada, inclusive testada para essa população e com bons níveis de validação, digamos assim, mas a própria escala de percepção de esforço, a escala de Borg, ou alguma escala similar à escala de Borg, também pode ser incorporada com
bons níveis de sensibilidade, com uma ressalva, normalmente para intensidades mais baixas. Quando você realiza exercício aeróbico com intensidade superior, as escalas de esforço parecem ser menos sensíveis para o monitoramento da intensidade, mas não deixam de ser enfim, uma ferramenta importante. Alguns cuidados especiais durante o programa: reduzir o tempo sentado com sobrecargas. Esse é um ponto que é extremamente difícil de se fazer, mas sempre que possível, tire o seu aluno, tire o seu cliente da cadeira de rodas. Sempre que possível, faça isso. Você vai trazer bastante benefício para ele, se assim o fizer, e, obviamente, fazendo exercício físico também, fora da cadeira. Evitar exercícios em qualquer tipo de situação de infecção, seja ela urinária, por escara, ou mesmo qualquer tipo de resfriado. O excesso de transferência para os equipamentos pode ser extremamente pernicioso também para articulações que realizam esse movimento, como é o caso da articulação do ombro. Manter a hidratação e também sempre estar atento para a questão da termorregulação, os sinais da dificuldade em termorregulação, que normalmente é o excesso de rubor, principalmente na região do ombro e do pescoço. E aqui algumas mensagens para levar para casa, ou para guardar em casa, né? Normalmente a gente fala para levar para casa, mas aqui, como está normalmente todos em casa, aqueles que não estão, levem para casa, que estão, permaneçam assim. Então, nunca o princípio da individualidade biológica fez tanto sentido, porque normalmente a experiência que se tem é que a gente aprende muito mais sobre as adaptações que cada sujeito tem a partir da experiência que se tem com a lesão na medula, desde a adaptação à cadeira de rodas, a adaptação a alguns movimentos. Então, esse conhecer o teu aluno, o teu cliente nunca fez tanto sentido. Talvez uma pergunta que às vezes nós esquecemos de fazer, porque muitas vezes estamos muito absortos em teorias ou muito concentrados em talvez informações muito científicas, mas essa pergunta é extremamente simples e pode resolver bastante as nossas inquietações, que é se a pessoa tentou já fazer algo diferente. E aí você propõe, com o máximo de segurança, esse ambiente desafiador e seguro e, óbvio, observar as condições iniciais de saúde que vão predizer aí todo o processo final, tá? Bem, essas são as redes, pessoal. Essa é a rede do nosso grupo de pesquisa, o Grupo Moveu FPE. Podem nos acompanhar lá no Instagram. A gente tenta sempre manter algumas informações mais atualizadas de artigos, de eventos, de coisas que a gente organiza. E esse é o meu pessoal, Saulo Oliveira. Fique à vontade aí para nos acompanhar. E eu deixo um abraço aí para todos que estão presentes. Eu guardo aqui, finalizo a minha fala trazendo o último resultado que nós tivemos da equipe Lampiões, que é um esporte, o rugby cadeira de rodas, é um esporte voltado prioritariamente para a pessoa com lesão na medula, e é impressionante quanto a gente aprende com esses meninos, que muitos duvidam da capacidade, mas a cada dia que passam eles nos surpreendem cada vez mais. Encerro minha fala. Luiz, devolvo para você aí. Peço desculpas se eu passei um pouco do tempo, eu tenho essa mania. Obrigado, professor Saulo. Peço que o senhor, pronto, parou de compartilhar a tela. Excelente a palestra, gostei bastante. Muitos elogios aqui, uma pergunta também. Vou deixar o Felipe fazer as honras aqui dessa vez, já que eu fiquei um pouquinho lá com o Catunda, vou deixar o Felipe agora ficar com você. Parabéns, espero que a gente possa se encontrar aí presencialmente e fazer alguma coisa junto pela profissão. Realmente, essa grande área das pessoas com deficiência, ela merece uma atenção especial de todos nós. Professor Saulo, mais uma vez, show sua palestra, sua participação. Eu abri a câmera porque estava cheio de perguntas e eu não conseguia fazer, mas o interessante é que quando aparecia uma pergunta, se eu falava, já tocava nessa temática, praticamente era a resposta logo em seguida, parecia uma convergência de ideias, eu achei isso muito interessante. Eu abri a câmera porque tinha que fazer várias perguntas, mas por conta do percorrer do horário, do avanço, eu vou fazer uma que eu achei bastante interessante, do João Felipe. Ele perguntou a importância
das avaliações físicas antes da prescrição de treinamentos para pessoas com lesão muscular. Do seu ponto de vista, eu falar brevemente sobre isso. Então, agradeço a pergunta de João. João está conosco aí dividindo alguns espaços de pesquisa, algumas áreas. Eu respondo ao João, na verdade, generalizando para o contexto da educação física em geral. Como é possível você prescrever exercício físico, treinamento físico sistematizado, sem ter informações sobre o real estado de saúde e de condicionamento físico do sujeito. Então, realmente é muito difícil você ter informações precisas, de qualidade, para qualquer grupo que você esteja promovendo treinamento sistematizado, sem ter informações aí disponíveis. Há algum tempo atrás, já havia uma dificuldade maior de você ter acesso a esses recursos. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia e os materiais disponíveis, e também a melhoria da qualidade dos estudos, a gente pôde ver aí só alguns que eu trouxe, alguns protocolos disponíveis, diante de tantos outros que já foram propostos. Então, é fundamental porque você não consegue efetivamente programar, fazer uma periodização de sucesso sem ter essas informações. Um dado importante, que eu acho que diferencia a população com lesão medular, mas isso também se transfere para outros níveis de deficiência. Normalmente, os protocolos existentes, eles não têm um poder prescritivo muito grande. Tá? Talvez de todos os protocolos que eu demonstrei aqui, os testes de força, ou seja, de resistência muscular máxima e de níveis de resistência muscular localizada, esse talvez tenha um poder prescritivo maior. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que normalmente não são resultados onde o profissional possa, com aquela informação, já prescrever o treinamento. E não é tão simples assim para pessoas com deficiência, mas são informações, são recortes importantes sobre o nível de capacidade física, sobre o nível de condicionamento físico, que o profissional da educação física não deveria abrir mão. Show, professor. Rapaz, a gente poderia passar aqui mais 1 hora só respondendo essas perguntas. Várias perguntas anotadas, o povo tudo questionando, mas infelizmente eu vou até seguir a dica, a solicitação de alguém que colocou no chat, que a gente pode fazer a parte 2, tá, desse café com o personal, seria muito interessante. Professor, para encerrar suas falas, sua palavra final sobre a sua palestra. Cara, agradecer, deixar a mensagem aí para todos que nos assistiram ou que vão nos assistir, né? Acho que as palestras ficam gravadas e eu, na verdade, desconheço alguma outra experiência humana que seja tão eficaz para reabilitação e para inclusão do que a educação física e o esporte. Óbvio que eu vou trazer aqui para a nossa área e eu vou fazer com que isso ganhe um outro nível de importância, mas nesses 10 anos, como eu falei, só de Universidade Federal de Pernambuco, as experiências são enormes, e quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de atividade física, quando a gente fala de exercício, é importante perceber que nessa área da pessoa com deficiência existe uma necessidade muito grande do contexto multiprofissional. E o profissional da educação física ele precisa cada vez mais aprender a trabalhar dentro desse contexto. Então, eu já trabalho com fisioterapeutas, estudantes e fisioterapeutas formados, eu tenho no grupo pessoas de enfermagem, eu tenho uma série de profissionais que cada um com o seu olhar faz com que aquela ação específica, onde de fato a pessoa com deficiência é protagonista, ou seja, na atividade física e no esporte adaptado, tenha uma melhoria e tenha um ganho superior. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Minhas redes estão disponíveis. Eu deixo também essa última mensagem. A gente viu aí a quantidade de informação. Está aqui. Essa caneca eu ganhei de uma aluna. É uma frase que eu sempre costumo falar e ela eternizou essa frase nas aulas. Não sei se dá para ler, mas depois eu leio aqui para vocês. Fiquem à vontade que eu já estou sem tempo. Eu normalmente falo isso nas aulas
pela quantidade de informação que ainda precisa ser produzida. Então, eu finalizo aí minha fala deixando essa mensagem. Fiquem à vontade, eu estou disponível para ajudar aqueles que quiserem evoluir nessa área e contribuir também. Tá? Obrigado pela participação. Obrigado, professor Saulo. Vamos chamar aqui o professor Dr. Mário Simin para entrar no bate-papo com a gente aqui. Professor Saulo, se o senhor quiser deixar o endereço do seu Instagram para a turma que está aqui no YouTube, é legal. Professor Mário, tudo bem? Bom dia, me escutam bem? Bem, muito bem. Então, vamos lá, né? Bom dia, Renê. Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia a Da todos. Federal de Pernambuco para a Federal do Ceará. Professor Mário, o senhor pode começar a sua apresentação. Seja super bem-vindo. Você tem um espaço de fala aí de aproximadamente 40 minutos, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas espero que a sua palestra seja maravilhosa, como foi a anterior. Não lembro da edição do café, mas foi muito boa também. Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Tá compartilhando? Tá aparecendo? Positivo, professor. Tá sim. Tá. Tá no... Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite do Renê, do Felipe Catunda, né? Para estar falando aqui nesse evento, parabenizar o CREF, desse evento que é tão necessário, e fico até muito feliz, porque, na realidade, é um evento que está sendo construído e que a gente está vendo aqui pelos comentários que é uma necessidade, né? Fico feliz também porque tem vários amigos aí, né? O Felipe Catunda, um grande amigo, falou, o Saulo,